Josué, capítulo 22. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Versículo 34. No capítulo de hoje, Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés para abençoá-los e despedi-los para casa. Conforme haviam prometido, assim o fizeram. Estiveram lutando junto às demais tribos na conquista de Canaã. Não desampararam seus irmãos, mas tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor. A bênção do Senhor os acompanhou de volta para o lar, e ao atravessarem o Jordão, edificaram para si um altar grande e vistoso, a fim de servir de testemunho às futuras gerações. Houve grande alvoroço entre as tribos do outro lado do Jordão, que julgaram ser aquele monumento um altar estranho, uma afronta contra Deus. Entretanto, antes mesmo de declarar guerra, eles tiveram uma sábia atitude. Enviaram o sacerdote e 10 príncipes com ele para interrogar aquelas tribos acerca do duvidoso altar. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na verdade, assim como serviram ao Senhor do outro lado do Jordão, desejavam servi-lo da além do rio. O Jordão fazia separação entre as 2 tribos e meia e as demais tribos de Israel, e poderia ser motivo de divisão entre o povo de Deus. O altar junto ao Jordão seria um memorial às futuras gerações de que, mesmo separados pelas águas e distantes de Siló, onde ficava a tenda da congregação, não deixariam de fazer parte da nação eleita de Deus. O resultado foi que, ao invés dos representantes de Israel voltarem para Canaã com ordem de batalha, retornaram com alegria e alívio. Aquele altar representava o amor que aquelas tribos tinham pelo Senhor e pelos seus irmãos. Mesmo separados pelas águas do Jordão, não deixariam de ser um só povo que adorava ao único Deus. Hoje, Deus deseja que ergamos um altar em nosso coração, um altar grande e vistoso. Ele deseja que sejamos suas testemunhas e que nossa vida seja um altar que nem a distância consiga ocultar. Somos o Israel de Deus por meio de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. E o testemunho que unirá a Igreja de Deus dos 4 cantos da terra nos últimos dias é que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. As 2 tribos e meia amaram de verdade, e as demais tribos retribuíram esse amor ao consultá-los antes de cometer alguma injustiça. O amor é o que fará a diferença entre os salvos e os perdidos no grande dia do Senhor. O amor esfriará de quase todos, mas o que perseverar em guardar os mandamentos de Deus em amor, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículos 12 ao 13. Você deseja viver o amor bíblico? Então guarda os mandamentos de Deus na essência. 1 Coríntios capítulo 13. Pois o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Então, amar ao próximo será uma consequência natural e inevitável e a inconfundível identidade dos genuínos discípulos de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Ainda não estamos em casa, amados, e no campo de batalha deste mundo caído, precisamos dar as mãos uns aos outros, porque no lugar que Deus preparou desde a fundação do mundo, só entrarão aqueles que entenderam que cada semelhante custou o preço do sangue do Cordeiro, e ao amar uns aos outros, dão testemunho de que amam a Cristo. Clamemos pelo Espírito Santo, para que possamos caminhar como Jesus,
amar como Jesus, e Ele nos conduzirá em paz para casa. Amemos, vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas do amor de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.